De onde pintou esse nome? Quem inventou Paralamas do Sucesso? Foi o Bi, quando a gente era... O Bi é o meu companheiro de jornada desde que a gente tem 10 anos de idade. A gente morava no mesmo lugar em Brasília, íamos à mesma escola. E ele tem um cérebro realmente invertido, assim. Alguma coisa é diferente, né, na forma dele pensar. E aí a gente sempre teve a ideia de tocar e tal. Ele não tocava quando a gente foi morar no Rio. Ele foi um ano depois de mim. A gente estranhou muito o Rio. Era uma cidade onde não tinha amigos, não tinha... É tudo muito difícil. Essa aparente efervescência do Rio é uma coisa muito rasa, assim. Na profundidade, as relações humanas no Rio são muito estranhas. E sempre... Eu moro no Rio há 17 anos e não consegui, fora da música e das pessoas que estão em volta e que trabalham com a gente, e que é realmente uma coisa familiar, eu não tenho uma relação com a cidade, com as pessoas, muito forte, não. O Bi veio morar, e aí eu falei para ele, olha, essa cidade é uma cidade muito estranha, e a única coisa que tem para fazer é a música. Eu tenho tocado o dia inteiro, você vai ter que começar a tocar também. E aí empurrei um baixo na mão dele. Mas e o nome, Paralamas? Pois é, veio daí. Aí a gente começou a compor umas coisas absurdas e tal, e era tudo muito engraçado, e começou a juntar as pessoas em volta. Um dia a gente fez uma competição para ver qual era o pior nome possível, porque as nossas músicas eram muito ruins, assim, mas boas por serem tão coisa ruins. Kit da música. Totalmente. A nossa ideia no começo era mapear a cafonice nacional. E aí o Bi apareceu com esse nome que pra gente pareceu um achado, assim, de tão ruim. Pinta competição entre vocês? Claro, existem todos os problemas humanos possíveis. Agora, a gente tem uma forma, não é na harmonia que está o segredo, é na forma de lidar com a desarmonia, que é muito bem-humorada, muito... Cada um sabe exatamente o seu papel. E isso é uma transformação difícil, porque quando uma banda começa, todo mundo faz um pouco de tudo. E com o passar do tempo, cada um vai se cristalizando numa certa posição. E as diferenças vão se alargando, e é difícil passar. Pois é. Mas a gente consegue, eu não sei exatamente como. Quem é, por exemplo, o boss? Quem é o mandão? Quem é o chefe? Eu sou mandão, no final das contas eu dou a palavra. Eu sei que é assim, porque eu escrevo, porque eu falo, porque eu estou sempre vendo as coisas mais na frente, no sentido do que eu me meto em tudo, assim, na promoção, capa, carregadores, me meto em tudo. Eu tenho uma obsessão de controle, mas é assumido, é assim. Alguém tem que ter, mas assim, Pinta, quais as reclamações que você mais ouve deles a teu respeito? A meu respeito, eu acho que eu atropelo eles um pouco. No ímpeto de fazer as coisas, quando eu tenho uma ideia, porque eu sou muito taurino, assim, eu sou boi no horóscopo chinês, sou muito ruminante, sabe? Lento, porém progressivo e não sei o quê. Então eu vou, quando eu chego com uma ideia, é uma ideia que já foi ruminada durante muito tempo. Eles não estão aqui, então vamos falar mal deles. Vamos. Qual o defeito assim, que você vê mais no Bi, no João? O que você diz assim, quem é o mais chato? Você, botando você... Não, eu sou o mais chato, disparado. E muita gente não gosta nada de mim. E às vezes eu vejo, quer dizer, acho que ninguém se vê como um monstro, como uma pessoa insuportável, mas às vezes eu vejo que o projeto, em vários níveis, algumas coisas que faz com que muita gente não goste mesmo de mim e ponto. Mas, quer dizer, é assim. Agora... E você gosta de você? Eu gosto, eu gosto. Vocês estão ricos, muito ricos? Não, de jeito nenhum. Eu acho que eu soube me cuidar bastante durante todo esse tempo e acho que tenho a flexibilidade para... Eu sempre pensei nisso, em ter uma quantidade de dinheiro que fosse suficiente para, se desse tudo errado, recomeçar a minha vida em qualquer lugar. Poder passar 2 anos sem trabalhar, estudando. E mais do que tudo, quer dizer, eu tenho 2 braços, 2 pernas, gosto de carpintaria, gosto de várias coisas, então eu não tenho muito esse medo, nem nunca orientei muito a minha vida para... Mas se a gente tivesse, fora do Brasil, o nível de sucesso proporcional que a gente tem, a gente nunca mais ia precisar trabalhar. Quer dizer, pagam muito menos no Brasil, né? No Brasil se ganha muito menos.
Quando você falou dos festivais, você também sentiu um certo desprezo. Eu me lembro, na época, você denunciou assim, um certo desprezo para os grupos brasileiros vindo dos grupos estrangeiros, né? Os americanos tratavam assim... Isso, vindo dos grupos estrangeiros, não era o problema era vindo da organização brasileira do lance. Eu vi Caetano, Rita Lee, Moraes Moreira, sabe? Todo mundo no corredor ser empurrado para fora aos gritos porque os Scorpions iam passar. Não pode ser assim. Não pode Gilberto Gil abrir um show de Nina Hagen. Esse tipo de coisa não pode acontecer. A gente tocou no primeiro Rock in Rio de dia, sem luzes, com pouco som, como todos os brasileiros. Tivemos todas as coisas contra, como todos os brasileiros. Nos saímos bem. Por exemplo, imaginando o que seria a vida, como é que uma projeção de vocês, daqui a, sei lá, 20 anos, o que é? Um grupo de rock velhinho no palco segura? Olha, eu acho que a melhor coisa para a música pop é a longevidade dos Rolling Stones. Porque tudo que o rock é uma coisa muito nova em termos relativos dentro do campo das artes, né, e da cultura mundial. É uma coisa que já surgiu com o signo da rebeldia e da juventude, de que Pete Townshend falava I hope I die before I get old, ou Mick Jagger falava eu não quero ter 40 anos e cantar Satisfaction de novo. E ele já tem 50 e tantos e tá maravilhoso. Tem uma frase do André Midani que define, eu acho, essa transformação do pensamento de que o rock está associado à juventude, que você envelhece, emburrece, fica rico e não tem mais o que dizer. O André Midani falou para mim que os Rolling Stones são a prova viva de que você pode ser louco, profissional, ter raiva e ser magro aos 50 anos. Todo mundo tem aquela fase meio difícil, né? O que é pra você? Qual você lembra como uma fase tua mais difícil? Aquela assim, meio perdida? Tem um disco que se chama Bora Bora, que é um disco que foi muito difícil para mim fazer. Que foi depois da coisa com a Paula, que foi uma época que eu sofri muito mesmo. Eu fiquei muito só. Mas você sofreu por quê? Pela separação? Eu sofri por... Não exatamente. Eu sofri porque eu achava que eu tinha feito o melhor e tudo certo e tudo... Toda a entrega, todas as flores, eu achava, né? Mas não tinha percebido o quanto de mal também eu tinha feito. E aí sofri muito, mas eu por sorte faço música e consigo purgar essas coisas através da música. E consegui fazer coisas que foram dolorosas para escrever, coisas como às vezes te odeio por quase um segundo, ou eu quis te matar. É muito difícil você dizer isso. E é muito difícil você sofrer em público e cair ajoelhado na frente de todo mundo. Agora você está casado, tem um bebê com a Lucy, uma inglesa. Em que você mudou? Vamos dizer, nessa relação homem-mulher. O que você aprendeu? Eu basicamente aprendi a ouvir mais. E a me colocar mais no lugar da outra pessoa. E aprendi uma coisa que a vida não tem treino e jogo. A vida é treino o tempo inteiro. Quer dizer, a gente não tem rascunho, né? Não tem ensaio. Não tem. E você é preparado para pensar que um dia você vai ter um trabalho, um dia você vai ter uma casa, uma família, e aí você vai chegar no platô da vida, onde a vida realmente começa e onde você aproveita e desfruta dessas coisas. E não é um desequilíbrio dinâmico e você tem que ficar jogando as bolas para cima o tempo inteiro. E se você fizer só isso, você vai estar seguindo. Se você para, cai tudo e pronto. Então eu aprendi isso. Eu aprendi que é um exercício de todo dia, de melhorar todo dia, de paciência, de tolerância. É um clichê, mas os clichês às vezes resumem a essência do pensamento e do aprendizado. Meu pai, ele é piloto da Força Aérea. E às vezes ele fala para mim, vai às 10 horas para o jardim que eu tenho um presente para você. Aí eu saio de casa com o Luca, meu filho, vou para o jardim. Às 10 horas aparece um avião de caça, faz 20 minutos de acrobacia em cima de casa e desaparece. Uau. Esse é o meu pai, ele tem 58 anos. Você tem um lado místico? Você é um cara assim que... Total. Eu sou espiritualista, né?
eu tive... O meu primeiro contato com o espiritismo mesmo foi há 14 anos atrás. E aí eu comecei a tentar alguma coisa além da mágica do fato de ter uma pessoa incorporada e de você estar tentando descobrir coisas do além, né? Eu comecei a estudar e a ler coisas de antroposofia e comecei a formular minha própria teoria sobre Deus e sobre eu tenho a minha visão que eu chamo do universo elétrico, mas é uma coisa muito longa. Você se entende facilmente? Não, às vezes eu acordo e falo monstro, 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 monstro. Por quê? Não, às vezes acontece, às vezes você faz coisas que você não gostaria de fazer, às vezes você usa ou machuca as pessoas, ou às vezes você... Eu tenho uma catarse. Teve um dia que eu fiquei nu no Jazzmania, bêbado, igual uma gambá, acabei com o show do Barão Vermelho. E no dia seguinte eu não lembrava de nada. Eu falei, how can you do that to yourself? No rock existe uma tradição, né, de autodestruição. Muitos músicos que a gente adorou e adora se mataram por uma razão ou por outra e estão se matando, né? No vídeo Kurt. Por que você acha que isso acontece? Por que a música está tão ligada à crise, ao fim, à destruição? Eu penso muito sobre isso, assim. Eu acho que existem pessoas que só conseguem criar na infelicidade. E acho que é compreensível. E eu já pensei em alguns momentos que eu era assim. Achava a coisa mais chata, boring do mundo é uma pessoa feliz. Eu às vezes pensava, sobre o que você vai falar, sabe? Sou feliz. Sobre a alegria. Agora, eu acho que existem formas de falar sobre isso e de fazer isso interessante. E acho que quando você está feliz interiormente, você tem até muito mais possibilidade de olhar para o mundo e descrever. Quando eu estou infeliz pessoalmente, eu só consigo falar sobre o meu umbigo. E foi assim em alguns momentos. Mas você é feliz? Eu acho que sou bastante feliz. É a tal coisa do treino e jogo. Eu não cheguei em nenhum platô e sou feliz justamente por não ter mais essa ilusão. Por não achar que um dia eu vou ser feliz. É o jogo que está te interessando, é o percurso, claro, então. Claro. Óculos é uma música que eu intimamente dedicava aos surfistas do Leme, que era onde eu morava no Rio. Porque quando eu cheguei no Rio, aquela coisa de eu sentir que era uma cidade muito estranha, que eu não exatamente gostava, eu tentava ter amigos e não conseguia, e muitas vezes não tinha o que falar. E eu percebia que ninguém sabia nada de ninguém no Rio. Eu comecei a surfar, por exemplo, por causa disso. E entrava no meio, no meio da galera esperando o onda ali, e ninguém falava nada. Aí eu às vezes toco 9 horas no meu quarto. Eu tenho algumas coisas em andamento que sabe? E ninguém sabe nada de mim, eu não sei nada de ninguém e ninguém faz o menor esforço para mudar. Então, por trás dessa lente tem um cara legal. Não era uma coisa sobre as mulheres, né? Era uma coisa sobre solidão. Contato. Solidário, surfista, solidário. O garoto, entendeu, que ia lá assistir show, de repente era estrela do palco. Como é que foi essa mudança para tua cabeça? Olha, é uma coisa... Eu tenho pensado muito sobre isso ultimamente, porque esse ano de 94 foi um ano muito bom pra gente. Um ano onde eu me vi várias vezes em situações que pareciam normais, era um decorrer normal de coisas que vinham acontecendo, e de repente eu falava, olha bem onde você está e olha o que está acontecendo. Eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer algumas pessoas que eu idolatrei a minha vida inteira, e que eu tive em pôster no meu quarto desde que eu era pequeno, sabe? Por exemplo, o guitarrista do Queen, ou o guitarrista do Led Zeppelin, Jimmy Page, com quem eu passei uma tarde, assinou a minha guitarra com prego, mas particularmente com o cara do Queen, Brian May, ele veio para gravar com a gente, né? Quando a gente estava gravando em Londres, com outro guitarrista fantástico, Phil Manzanera, que tocava no Roxy Music, ele produziu o disco da gente. E a gente convidou Brian May, a gente tinha excursionado com ele pela Europa no ano anterior, ficamos amigos, convidamos. Aí, naquele dia de manhã, eu me preparei, falei, hoje Brian May vem tocar com a gente. Aí pensei, e quando eu comecei a tocar guitarra,
Pensei nos 10 guitarristas mais importantes que têm estilo, sabe, cujo som é imediatamente reconhecível e que ele, sem dúvida, é um desses, é um dos grandes da história do rock. E esse cara estava vindo para o estúdio para tocar comigo e com o Bi e com o João. Que éramos moleques em Brasília e que a gente não sabia tocar nada, não sei o quê. Os fãs, né? Aí a gente chegou no estúdio, eu olhei, estava a guitarra dele, e a guitarra dele é uma coisa muito especial, todo mundo no mundo do rock sabe. Ele fez a guitarra com o pai dele, com a madeira da lareira do avô, que tinha 500 anos, não sei o quê. Todas as revistas de guitarra têm matérias sobre essa guitarra e tal. E é um símbolo, assim, do que era o Queen. Entrei no estúdio e estava a guitarra dele, assim, falei, meu Deus, o cara vem tocar com a gente. E aí ele chegou e a gente tinha reservado 2 horas para ele tocar. Ele tocou 13 horas de guitarra e depois falou, eu costumava fazer uns vocais no Queen também, você se importa se eu cantar? Você falou, uau. Eu falei, como a vida... Tem uma música dos Talking Heads que chama Once in a Lifetime, que ele fala, você pode se encontrar no fundo de uma limusine com uma bela mulher, com uma garrafa de champanhe, com as pessoas em volta de você, e de repente você pode se perguntar, meu Deus, como eu vim parar aqui? O meu disco solo foi feito entre uma turnê no Brasil, uma turnê de um outro disco na América Latina, e o pouco tempo que eu tinha em casa, eu estava rascunhando algumas ideias que eu tinha, que eram ideias ligadas e geradas pelo Morte e Vida Severina, que eu li fora do Brasil, reli fora do Brasil, e estava tendo meu filho na Inglaterra, e o serviço social em inglês e tudo aquilo, e vendo o Brasil de fora, eu fiquei tão abismado com o tamanho daquela obra e de como a gente acostuma com as coisas no Brasil, coisas que não poderiam existir e que são assim, violências contra a lógica e a existência humana. Tem também nas tuas letras uma coisa política, né? Quer dizer, você tem uma preocupação social o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu penso muito nisso. Alagados é uma outra música que era uma coisa que eu pensava quando eu cruzava a favela da Maré indo para a universidade, no Fundão. Essas músicas vieram boom, assim. Mas eu acho que a única coisa que uma pessoa pode fazer é cuidar bem de si, porque todas essas músicas estão aí. Essas ideias não são de ninguém. Pega quem quer. Pega quem está com o céu limpo. Uma boa antena com o céu limpo pega várias coisas. Quem está nublado não pega. Então, é a única coisa que eu acho que uma pessoa pode fazer. Eu não me sinto autor, não me sinto capaz, não me sinto dono. Eu, às vezes, tenho sorte de pegar uma inteirinha, assim. Alagados me veio inteira. É a música para a qual eu tenho mais gratidão. Você foi criticado por alguns colegas, né, seus, de trabalho, alguns músicos. O que é uma coisa estranha, às vezes, né? Por que você acha que você atrai isso? Olha, eu não sei. Teve uma época, quando a gente lançou Alagados e aquele disco, houve uma aclamação daquela ideia de... Sabe, o Gil cantava, era um disco que lidava mais com ritmos brasileiros e tal. E aí se falou muito nisso de que o futuro da música era negro, era música negra. E isso encanta muita gente mesmo. E a gente tem uma coisa de não ter preconceito com latinidade, sabe, de ser latino. Porque no Brasil, pelo fato do Brasil engolir tanta coisa americana sem pestanejar, sabe, engolir sorrindo, tudo que depois da Revolução Cubana, tudo que era ligado à latinidade passou a ser visto como uma subcultura, uma coisa inferior. O racismo é aqui. Aqui. É um racismo. O Brasil é muito fechado. É muito difícil um latino entrar no Brasil cantando em espanhol. Muito, por preconceito mesmo. E a gente vem tentando dar uma contribuição para que isso mude.